Narcisismo ou pecado? Agora é moda. Agora todo mundo é narcisista, né? Se a pessoa for um pouquinho arrogante com você, não tiver empatia, ou se a pessoa se vitimiza, ou se a pessoa é muito egoísta ou orgulhosa, narcisista, né? Todo mundo é narcisista. E tem psicólogo aí dando diagnóstico de narcisismo sem ouvir a pessoa. Normalmente o filho, ou a mãe, ou quem quer que seja, chega lá fazendo queixa do outro. Porque minha mãe é assim, é assado, meu pai é assim, é assado. Aí o psicólogo vai de forma irresponsável, já dá o diagnóstico e fala, é narcisista, E aí, o que eles fazem? O narcisismo é uma relação tóxica, você tem que se afastar da pessoa, porque senão você vai ser infeliz, não tem jeito, é uma doença. Meu irmão, isso é diabólico. O que o diabo está fazendo a partir de alguns psicólogos que não entendem nada de psique e nem muito menos de mundo espiritual, de Bíblia nem se fala, estão separando famílias, estão fazendo filhos se separarem e indo morar longe da mãe, sob pretexto de que para ela ser feliz ela tem que se afastar da mãe e do pai, porque a mãe e o pai são narcisistas. Isso virou moda. É o que mais eu ouço falar por aí. Todo mundo agora é narcisista. Se a pessoa te contrariar, não concordar com você, é narcisista. E peraí, não é bem assim que funciona, Fiz um vídeo anterior falando da psicologia, de alguns problemas da psicologia, e um dos problemas que nós vemos é o rótulo, Hoje em dia a indústria farmacêutica ela quer mais rotular todo comportamento disruptivo, disfuncional, como doença. Agora, timidez virou doença. Se você chegar no psiquiatra, alguns psiquiatras, e falar assim, eu sou tímida, vai levar remédio para timidez, para fobia social, quando na verdade isso não é doença, isso é uma construção social que parte das crenças da pessoa, que fazem com que ela age daquela maneira. Se você ressignificar as crenças da pessoa, ela é liberta daquele problema e vai ter uma vida normal. Não é com remédio que vai tratar. Muito pelo contrário. Nesse caso, o remédio ele vai acabar com os sintomas, mas ele vai tirar o poder de adaptabilidade da pessoa. E não vai conseguir fazer com que a pessoa resolva o problema. Eu lembro, quando eu atendia alguns clientes com a psicoterapia, a primeira coisa que eu perguntava, toma remédio? Quando eles falavam, toma um remédio, eu já avisava, então a gente vai ter um caminho longo aqui. Por quê? Porque tudo que eu aplicava a eles tinham dificuldade de absorver, porque o remédio não deixava. Para você resolver e aprender a lidar com um problema, você tem que estar no meio do problema. Se o remédio mascara o problema, você nunca vai aprender a lidar com o problema. Então a pessoa fica dependente daquele remédio a vida toda. E isso aí a indústria farmacêutica faz muito bem. Então, hoje tudo é rótulo, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nem tudo, gente, é doença, às vezes é pecado mesmo, como eu falei no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, por favor, psicologia ou aconselhamento bíblico, vai lá e assista o vídeo, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então, falando sobre narcisismo, você que gosta de rotular as pessoas, vamos começar a entender o que é narcisismo, Em 1952, quando saiu o primeiro DSM, que é o manual, é o catálogo oficial de doenças, de rótulos de doenças, Em 1952 sai o DSM-1, que não fala em transtorno de personalidade narcisista, mas ele fala de alguns das evidências do que hoje se entende como narcisismo, ligados a traços de personalidade sociopático. Então não fala em narcisismo. Então, esses sintomas, naquela época, você ia ser considerado um sociopata ou alguém com traços de sociopatia. Olha como as coisas já vão mudando, E aí, em 1968, ainda não tem um conceito de narcisismo, de transtorno de personalidade narcisista, mas começa-se a se estudar esses traços sociopáticos, que eram caracterizados de forma recorrente em algumas pessoas. E aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, algumas evidências, algumas características. Primeiro, senso exagerado de importância. Segundo, necessidade de admiração. Vai prestando atenção.
Hipersensibilidade à crítica, a pessoa não aceita a crítica. Fantasias de poder e sucesso. Relações interpessoais exploratórias. Eu resumo isso tudo aí numa única palavra: orgulho. Pessoas extremamente orgulhosas têm essas características aqui. Aí vem o DSM-3 em 1980 e oficialmente cria o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. E vai definir o transtorno como algum padrão de grandiosidade, olha, mais uma vez, grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia, sensação de ser especial ou único. Orgulho, irmão. Excesso de orgulho, né? Aí, botava alguns critérios aqui. Senso grandioso de autoimportância, fantasias de sucesso limitado, poder ou beleza, necessidade constante de atenção, admiração, orgulho. Aí vem o DSM-4, em 1994, que vai definir transtorno de personalidade narcisista como um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Volto a dizer, orgulho. E aí ele vai dizer que são 9 critérios, e desses 9, para você ser considerado um narcisista, você tem que ter pelo menos 5 deles. É assim que eles fazem. Eles vão pegar esses 9 critérios e vão te perguntar: tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Se tiver 5, é narcisista, é doença. Né? E aí vamos lá. Primeiro deles, senso grandioso de autoimportância. Segundo, fantasias de sucesso, poder, brilho e beleza ilimitados. Crença de ser especial, necessidade excessiva de admiração, sentimento de merecimento especial, exploração interpessoal, falta de empatia, inveja dos outros ou crença de ser invejado. Vamos chegar na antropologia bíblica para você entender isso. Comportamento arrogante ou presunçoso. E aí vem em 2013 o DSM-5, conceituando, mudando o conceito, né, mas na mesma linha, dizendo que é um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, iniciado no começo da vida adulta e presente em diversos contextos. Aí permaneceram os 5 critérios dos 9. Então, narcisismo é isso aí, eles dizem que é doença, né, que não tem cura, que a pessoa que é assim não vai mudar, né? Irmãos, vamos lá. Tudo isso que vocês viram aqui, que vão rotular como narcisismo, nada mais é do que uma pessoa extremamente orgulhosa. Pessoas que foram criadas no ambiente de superproteção, por exemplo, de mimo, pessoa que era o centro das atenções, que tudo girava em torno da pessoa, né? Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa extremamente orgulhosa, pessoa com baixa tolerância à frustração, né? E por ser orgulhosa, não aceita crítica, tem uma autoimagem de si supervalorizada, hipervalorizada, porque sempre disseram que ela era maravilhosa e não deixava nada de ruim acontecer com ela, todas as atenções eram para ela. Ela vai crescer uma pessoa extremamente orgulhosa. O orgulho não deixa a pessoa desenvolver a empatia. O orgulho na Bíblia, se você for estudar antropologia bíblica, você vai ver que são 4 irmãos. A gente chama de véio, né? Para você não esquecer, são 4. Vaidade, egoísmo, inveja e orgulho. Eles são intrínsecos entre si. Você pode ver que a pessoa muito orgulhosa, ela também é muito egoísta, e muito vaidosa, e muito invejosa. Porque eles são proporcionais. Eles são pecados intrínsecos. Eles estão atrelados um ao outro. Então, quanto mais orgulhosa é uma pessoa, mais egoísta ela é. Se ela é egoísta, ela tem dificuldade de quê? De amar. Porque o oposto do egoísmo é o amor. E quem não tem amor não tem o quê? Empatia. Então, a antropologia bíblica, ela vai explicar essa questão de forma muito simples. Isso é pecado, né? Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, quebra o orgulho da pessoa, a pessoa é transformada. Eu conheci uma moça que era extremamente orgulhosa, não lidava bem com ninguém gostava dela, porque era presunçosa, tinha exatamente as características aqui. Eu vou te dizer, ela não tinha 5 não, ela tinha as 9. Essas 9 características aqui. Qualquer um diria que ela era uma pessoa narcisista.
Aí um dia ela encontrou Jesus na vida dela. E aí o orgulho dela foi quebrado. Ela se tornou uma pessoa humilde, dependente de Deus, que amava Deus, se arrependeu do seu pecado, do seu orgulho. Essa pessoa foi transformada. Era uma pessoa que amava as pessoas, evangelizava as pessoas, levava outras pessoas para Cristo, ajudava os necessitados. Foi transformado pelo Evangelho. Por quê? Porque não é doença, irmão, é pecado. É pecado, não é doença. Então cuidado quando você fica rotulando as pessoas, fulano é narcisista, fulano é não sei o quê. Isso é de uma ignorância, é de uma pessoa que não tem um mínimo de discernimento espiritual para falar um negócio desse. O que a antropologia bíblica ensina, é uma matéria que se aprende no seminário, né? Há décadas é ensinado isso, parece que as pessoas não leem, não estudam, né? Não conhecem. Então, irmãos, para com esse negócio de narcisismo. Narcisismo não existe. O que existe é pecado, é orgulho excessivo, que pode ser quebrado de várias formas. Pode ser quebrado o orgulho de uma pessoa por problemas que a pessoa enfrenta na vida, e ela é obrigada a se humilhar, obrigada a se quebrantar, né? Esse orgulho pode ser produzido, por exemplo, por uma falta de perdão, uma mágoa que ela tem de uma pessoa e aquilo torna ela fria, né? E ela vai desenvolver um orgulho a partir disso aí, de uma raiz de amargura que ela tem contra alguém. Pessoas que foram muito preteridas, né? E que acabaram criando um personagem para poder dizer que é algo que não é, criando tipo um personagem que é alguém que chama atenção, né, para ter admiração das pessoas, e ela não é aquilo ali. No fundo é uma pessoa complexada, mas a pessoa cria uma imagem, sempre tem que estar arrumada, sempre ter o melhor carro, sempre ter isso, aquilo, para ser admirado, porque no fundo a pessoa se acha complexada. Então, tem várias circunstâncias que podem levar uma pessoa a ter um orgulho extremo, mas é pecado. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, esse orgulho é quebrado e a pessoa é transformada. Não precisa de remédio, não. Precisa de Jesus. Agora, você que é filho, você que é filha, você não tem que se afastar da sua mãe por causa do pecado. Imagina se Jesus fizesse isso com você, que é pecador, que é pecadora. Imagina, não, se afastar dele que é pecador. Não, Jesus veio para os pecadores. E você, como filho, mais do que eu ou qualquer outra pessoa, você tem a responsabilidade de estar próximo do seu pai, próximo da sua mãe, falar de Jesus para ela, porque a palavra de Deus quebra esse orgulho e cura, e transforma. A sua mãe, o seu pai, que você chama de narcisista por causa desse orgulho, vai para o inferno. E você se afastou da pessoa, ao invés de levá-la a Cristo. Não faça isso. Para de rotular, para de falar mal. Ame a sua mãe, ame o seu pai. Não importa se ele é orgulhoso, se ele é egoísta, mas é o seu pai e a sua mãe. E o seu amor pode transformar a vida dele, pode transformar a vida dela. Tá bom? Então, essa é a perspectiva da palavra de Deus com relação a esse tema. Espero que você nunca mais cometa esse erro. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.